Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e essa aula do capítulo 1 do CCNA 4, Connecting Networks, versão 6, ok? Conceitos de WAN. Vamos lá? O que a gente vai ver aqui? Primeiro, visão geral das tecnologias, seleção, como é que a gente seleciona uma tecnologia WAN, né? E vamos lá para a primeira parte agora, visão geral. O que é uma WAN? Uma WAN, vocês até já viram isso aí no CCNA 1, né? Uma WAN é uma rede que conecta, na verdade, LANs. Né? Uma rede de longa distância, geralmente, que conecta LANs. Essa é a definição de WAN. Né? Por que as WANs são necessárias? É porque o nome já diz, né? Uma rede de longa distância. Essas redes de longa distância geralmente são muito caras, então a gente usa provedores que fazem um compartilhamento da infraestrutura para que vários clientes possam se comunicar a longa distância a preços viáveis. Tá? Então, assim, por exemplo, uma empresa como a Oi, Embratel, né, tem links de fibra que conectam lugares distantes e eles pegam e alugam uma parte dessa fibra para cada uma das empresas. Então, elas têm um custo altíssimo, mas dividem esse custo entre os seus clientes. Por isso que existe a necessidade dos provedores. Algumas tecnologias de WAN, a primeira tecnologia, a mais simples de ser configurada, é a tecnologia ponto a ponto. Vale lembrar que a gente fala aqui dessa topologia ponto a ponto, mas na verdade, por dentro dessa nuvem tem um monte de equipamento, né, mas para o cliente aparece uma ligação exclusiva do ponto A para o ponto B. Então essa é a topologia ponto a ponto. E a topologia Hub and Spoke é diferente, né? Por exemplo, você tem um hub, e se A quer se comunicar com o B, ou se A quer se comunicar com o C, tem que primeiro passar pelo hub, e o hub vai intermediar essa conversa. Okay? O que mais? Uma topologia mesh, ou uma topologia full mesh, é uma topologia em que todo mundo está ligado em todo mundo. É uma topologia geralmente mais cara. Né? Dual homed. Dual homed é que você vai ter aí duas conexões, tá certo? Então cada cliente pode se conectar a dois roteadores diferentes, tá? Então você tem um local só conectado a dois provedores, por exemplo. Quando você tem dois provedores, é dual homed. As redes foram evoluindo com o tempo, tá certo? E atualmente você tem redes de longa distância bem velozes, o que não era comum antigamente. Né? Aqui ele está dando o exemplo, né, de um pequeno escritório. E esse pequeno escritório você tem uma configuração muitas vezes muito simples de rede, em que todos estão ligados numa mesma rede e existe uma saída para a internet por meio de um modem. Essa é uma configuração de pequenos escritórios. E o residencial também. Né? Quando você tem um campus, né, aí você pode ter na rede local uma complexidade maior, você vai ter várias subredes e também uma saída para a internet. Tá? E existe a necessidade também de um firewall. E uma rede empresarial é que você liga vários campi, tá certo? E esses vários campi vão precisar de uma tecnologia WAN para serem interconectados. Tá? Não necessariamente usando a internet. Tá? Mas hoje em dia, ao se conectar com a WAN, também está se conectando com a internet. Mas você poderia muito bem não ter internet na jogada. Conectar uma filial a outra sem intermédio da internet. Quando você tem uma empresa muito grande, o que pode haver? Pode haver um espalhamento dessa empresa, inclusive pelo mundo inteiro. E as tecnologias WAN, elas possibilitam essa interconectividade. Quando a gente fala de WAN, a gente está falando das camadas 1 e 2 do modelo OSI. Tá? Então as tecnologias WAN, elas vão entrar aqui.
tá certo? As outras camadas continuam as mesmas. Então, o grande diferencial de uma rede local para uma rede de longa distância são as camadas 1 e 2, a parte física e a parte de enlace. Algumas terminologias importantes, tá? Alguns nomes, umas palavras importantes. Então você está vendo aqui uma empresa que contratou um serviço de um provedor. Então existem equipamentos que são do provedor, esses equipamentos que são do cliente, de responsabilidade do cliente, e para justamente fazer essa divisão, o que é responsabilidade do provedor, o que é responsabilidade do cliente, tá? Existe essa linha pontilhada imaginária aqui, tá? Que é uma linha divisória, tá? Entre uma responsabilidade e outra. Os equipamentos que estão aqui dentro da borda corporativa, dentro da empresa, né, são chamadas CPE, tá? Customer Premises Equipment, equipamentos nas instalações do cliente. Ok? Existe também essa linha pontilhada aqui é o ponto de demarcação, né? E existe também os equipamentos que funcionam, os principais, né, que funcionam. Geralmente no cliente existe um roteador, tá? Esse roteador que está no cliente, responsabilidade do cliente. Às vezes certos provedores fornecem inclusive esse roteador também, mas aqui está mostrando o modelo americano, né, que esse roteador é do cliente. E esse roteador chama-se DTE, tá? DTE é o equipamento de terminal de dados do cliente em inglês, certo? Tem aqui o DCE, que geralmente é um CSU-DSU, que faz esse papel, ou um modem, né, ou junto com o modem, né, e que faz o papel de DCE. Ok? O que a gente chama de loop local, tá, é a última milha. É o cabo ou a conectividade que liga um ponto de presença do provedor ao cliente. Tá? No caso de uma telefônica, por exemplo, de uma Oi, etc., você tem um ponto de presença como sendo um central office, o pessoal chama, né? Um ponto de presença. E do ponto de presença até o cliente vai ter o chamado loop local. Tá? Ok? Então são essas palavrinhas aqui que mais ou menos a gente tem que entender quando a gente fala de WAN. Muito bem, dispositivos de WAN estão fora do escopo desse curso CCNA. Tá? Então são dispositivos, são roteadores e switches que trabalham na WAN, trabalham com protocolos diferentes desses que a gente está aprendendo aqui no CCNA. Tá? Mas são equipamentos de tecnologia WAN. Ok? A última milha, essa ligação de última milha pode ser de vários tipos, tá? Pode ser uma linha alugada, como a gente vai ver, pode ser uma conexão de cabo, de TV, pode ser uma conexão ISDN, que ele está falando PSTN aqui, tá certo? Pode ser ASDL. Então você pode ter essa última milha com várias tecnologias e os equipamentos do provedor têm que suportar isso tudo. Ok? Geralmente esse CSU-DSU é uma caixinha, né, que o próprio provedor fornece, que ele vai converter aí a fibra ou o cabo serial que está chegando, né, numa tecnologia que o nosso roteador entenda. Tá? Normalmente falando de camada 1 e camada 2. Tá? Bom, falando de switch, de WAN, né, a gente tem dois tipos de switch. A gente tem o switch por circuito, tá? Que é o mesmo que se usa em telefonia tradicional, não VoIP, tá, gente? Telefonia tradicional, onde você pega e num determinado momento um conjunto de fios está dedicado a esta ligação aqui. Tá? Então, você faz uma comutação de circuito e você tem essa linha, durante a ligação, fica totalmente dedicada a essa conversa. Ok? Quando você faz switching por pacote, você democratiza mais o meio e os equipamentos, e um mesmo equipamento pode estar, num mesmo equipamento de WAN, pode estar trafegando dados de conversas diferentes, tá certo? E você então está fazendo switching de pacote. Então o meio físico não importa mais, o que importa são os caminhos que cada um desses pacotes estão tomando aí. Tá?
Logicamente, essa o switching por pacote é o que mais se usa em redes de dados, né? Bom, seleção, como é que a gente seleciona uma tecnologia WAN? Beleza. Vários tipos de tecnologia WAN. Primeiro ele coloca aqui, ó, uma rede privada e uma rede pública. É aquilo que a gente conversou, né, gente? A rede pública é a internet, tá? E uma rede privada é aquela que a gente conecta uma filial e outra filial, uma filial na sede, com um circuito totalmente particular, sem ser público, tá certo? Então a rede pública, como está colocando aqui, vai ser a internet. E geralmente a tecnologia que a gente usa para interconectar filiais na rede pública é uma VPN de banda larga, tá? E aí a gente pode usar qualquer tipo de conectividade para isso, certo? Qualquer tipo de conectividade à internet. Basta estar conectado à internet que a gente consegue fazer esse tipo de conexão WAN, tá? Já se a gente tem um circuito privado, né, ele pode ser totalmente dedicado, tá? Ou então a gente tem uma linha alugada que liga um ponto ao outro e não passa mais nada por ali, só os dados que estão entre esses dois pontos, tá? A linha alugada aqui, e a gente tem as diversas velocidades, T1, E1, T3, E3, modelo americano, modelo europeu, tá? Ou a gente pode optar por um circuito comutado, que aí vai ser MPLS ou frame relay, né, que a gente vai ter uma conexão apenas física, conectando vários lugares diferentes, podendo conectar vários lugares diferentes. A gente pode fazer full mesh, pode fazer várias coisas com o circuito comutado, que é o mais conveniente economicamente falando, tá certo? E no comutado a gente tem a comutação por circuito, aí a linha de escada, ou ISDN, que é pouquíssimo usado, ou a comutação por pacote, que a gente falou aí do frame relay, ATM, MPLS, tá? E Ethernet metropolitana, ok? Então são esses tipos de conexão com a WAN, ok? Muito bem. E aí vem mais um pouquinho de classificação, né? Você tem as tecnologias WAN, geralmente muito complexas, não é escopo desse curso, como a gente está falando, né? Mas ele cita alguma coisa, como a SONET, SDH, que são tecnologias WAN, tá? E dá até um exemplo de uso mais moderno da fibra ótica. Como todo mundo sabe, a fibra ótica ela é half duplex. Uma fibra só pode usar no Ethernet, né? Só pode usar numa rede local, a fibra ótica só pode usar numa direção por vez. Por isso que quando a gente tem um cabo de fibra ótica, ele sempre é duplo, tá? Para poder ficar full duplex, ok? Aí esse DWDM foi um jeito que eles inventaram de usar frequências diferentes na mesma fibra, ou seja, várias cores, para você poder viabilizar o full duplex numa fibra só. Tá certo? Bastante interessante isso aí. Pode até ter 80 canais diferentes numa mesma fibra. Então você pode ter até 40 comunicações full duplex simultâneas. Okay? E cada uma com 10 GB. É muita tecnologia. Muito bem. Linha alugada é o jeito da gente conectar mais fácil na WAN, porém é o mais caro. Tá? Então, como é que essa linha alugada chega lá na filial de vocês? Você contrata um provedor, chega na filial de vocês uma fibra ou um cabo serial, tá? Uma caixinha CSU-DSU, tá? Que vai fazer a conversão aí do que está chegando dessa fibra, ou seja lá o que for, para o nosso roteador aqui. A interface geralmente serial dele. Tá? E é uma conexão, é usada para conexão ponto a ponto. Então você tem um determinado escritório num lugar, um escritório no outro, e essa conexão só liga esses dois e apenas esses dois. Linha alugada é isso. Tá? As diversas velocidades, no padrão americano T1, T3, no padrão europeu é 1, E3, tá certo? T1, por exemplo, é de 1500 MB. Ok. 1500, 1.5 MB, tá? 1500 MB não, 1 GB não, 1.5 MB. Ok. Linha de escada, todo mundo já conhece isso, é quando você usa um modem analógico, tá, para fazer conexão, usando a linha telefônica de áudio para isso.
ISDN, uma tecnologia que foi famosa durante um tempo, aí, que trabalhava com vários canais também. A diferença da linha de escada para o ISDN, ambas usam um sistema telefônico normal, tá certo? Só que o ISDN é digital e o PSTN é analógico, tá? Ok. No caso da linha de escada, você chegava aqui no máximo a 56K. Já o ISDN, você pode chegar se divide em canais também. Você pode, inclusive, colocar duas linhas telefônicas, tá? Mas cada linha telefônica chega no máximo a 64K, então 128K no máximo de velocidade. Tá? Você vai colocando canaizinhos e usando linhas telefônicas. Né? Você pode até chegar no 1.5 igual ao T1, mas aí vai ter que usar bastante linha telefônica para isso. O frame relay, gente, ele é bastante interessante. Tá? O frame relay, geralmente, ele funciona em cima de linhas dedicadas. Tá? Você tem aquela linha dedicada, a primeira que a gente viu aqui, linha alugada, né? Que é a mais cara de todas, que você só podia ligar dois. O frame relay faz com que você possa usar isso aí, tá? Para ligar mais filiais a uma mesma UAN. Tá certo? Então, você pode, por exemplo, com o frame relay, você tem uma sede e com uma única linha alugada ligar em todas as filiais, por exemplo. Fazer uma configuração full mesh ou mesmo um hub and spoke, se você quiser com frame relay. Detalhe, gente, a gente pode usar frame relay em cima também de outras tecnologias, mas a que mais se usa é linha alugada. Então, para você poder melhorar aí a eficiência da tua linha alugada, que é cara, tá? Aí você usa o frame relay. ATM, mesma coisa, só que é uma outra tecnologia, tá? O ATM, ela é também comutação de pacotes, e também tem o mesmo princípio, só que ela é bem mais eficiente que o frame relay, especialmente para voz, vídeo, etc. Então é uma tecnologia que foi muito usada, não é mais tão usada, nem frame relay também, não existe mais, tá? Não se usa mais. Ethernet metropolitana é quando você não tem muitas grandes distâncias, o que acontece é que chega um cabo Ethernet para você ali, ligar o seu roteador ali no escritório, tá certo? Então você tem, é muito fácil de configurar, porque simplesmente chega um cabo Ethernet mesmo, como se fosse uma rede local. Só que você tem aí uma rede de longa distância. Então as velocidades são incríveis e você tem uma facilidade de configuração sensacional. Você não precisa, é como se você tivesse numa rede local. Tá? O MPLS, ele veio a substituir o frame relay, o ATM, tá? Com muito mais eficiência. Tá? Também é uma rede comutada, mas ela é baseada em labels, né? Multiprotocol label switching. Tá? Então também está fora do escopo desse curso explicar aí o MPLS, e inclusive ele está fazendo aqui nessa figura aqui uma estrutura híbrida, né? Em que você tem o MPLS no núcleo, mas para chegar no MPLS, para chegar no circuito MPLS, você vai ou para o frame relay ou para o Metro Ethernet, tá vendo? Então você pode fazer, ou então você pode ligar também direto aqui com linhas alugadas na cloud MPLS, que é o que mais se faz, tá? Você liga direto aqui com essas linhas alugadas. Também é uma tecnologia muito usada, ok? Satélite, uma outra maneira de você entrar na WAN é por satélite, muito caro, muito caro. Você só vai usar isso realmente quando as outras tecnologias não existirem, porque isso aí vai pegar em qualquer lugar. O satélite está lá, né, gente? Bom, última milha. Falando de última milha aqui, a gente tem o DSL, que é o mais famoso, né? Você usa a tua linha telefônica. Essa tua linha telefônica, ela liga no teu provedor por meio de um modem DSL e você aproveita toda a estrutura da linha telefônica para carregar dados. É o caso do Velox, aqui no Rio de Janeiro. Em geral, usado para pequenas empresas, mas também usado em residências. Por cabo, mesma coisa. O caso é o Virtua, aqui do Rio de Janeiro. Né? No caso, agora é NET, claro. Tá? Que aproveita os cabos de TV para passar dados. Né? Internet WAN sem fio não é muito usada aqui no Brasil, tá? Mas você tem algumas opções aí, o próprio Wi-Fi, o WiMAX. Tá? Ok.
Celular 3G, 4G é muitíssimo usado, também é um jeito da gente se conectar na WAN. Ok, agora com 5G chegando aí também, né, gente? Tá. Bom, falar um pouquinho sobre VPN, um pouquinho mesmo, né? O que é uma VPN? É uma Virtual Private Network. Você usa a WAN pública, que é a internet, tá, para criar um túnel criptografado, de forma que você consegue conectar na sua empresa de casa, por exemplo. Tá certo? E você está em casa, trabalhando direitinho, você conecta na sua empresa para uma VPN, e aí é criada uma placa de rede virtual no seu computador, tá? Ou então no próprio roteador que está aqui, de forma que é como se você estivesse lá dentro. Você recebe até um endereço IP lá da sua rede, tudo direitinho, como se você estivesse lá dentro. Aí você acessa seu servidor de arquivos, aplicativos, impressora e etc. Como se você estivesse lá. Então a VPN faz isso. Um outro tipo de VPN, ela liga filial com filial, tá certo? Nesse caso, geralmente são os dois roteadores que fazem essa conexão, e você, pela internet, pode trafegar de uma forma segura os dados de um local para o outro, e também, mesma coisa, é como se a filial estivesse na mesma rede local da empresa, da sede, ok? O VPN faz isso. Beleza. Então, fatores que influenciam de qual conexão que você vai usar para o WAN, né? Então, alguns fatores que pesam são a finalidade, escopo geográfico, claro, se você estiver no meio do mato, você vai escolher satélite, não tem jeito, né? Requisitos de tráfego, tem que ser muito tráfego, pouco tráfego, confiabilidade do tráfego, né? Você vai usar uma rede privada ou pública, né? Tudo você vai tentar otimizar, fazer a melhor relação custo-benefício, né? Muito bem. Questão dos custos. Se o custo for limitante, se o teu chefe lá falar, olha só, tenho tanto para gastar, isso vai ser o que vai fazer você decidir o que você vai contratar. Não tem jeito. Tá? E aqui já finalizando o capítulo 1, tem um laboratóriozinho e o resumo. Ok? Então o capítulo 1 fica por aqui. Não perca a aula ao vivo, que vai ser a aula onde a gente vai discutir isso. Ok? Obrigado.